Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim de clima e tempo, trazendo as informações para o início da semana e mais do que isso ao longo de toda essa semana. E esse boletim tem alerta importante, principalmente por conta das temperaturas. É isso mesmo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Andréia Ramos. Andréia é meteorologista lá do INMET, já está aqui na tela comigo. Seja bem-vinda, Andréia. E vem com notícia ruim, hein, Andréia? Tá louco? Temperatura em queda e risco de geada, é isso mesmo, Andréia? Exato, Alex. Muito bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. E, de fato, estamos aí durante a semana com um leque de opções: chuva, frio e possibilidade de geada também, Alex. Poxa vida. Agora, vamos começar com as temperaturas então, que eu acho que é o que o pessoal está mais preocupado nesse momento por conta de desenvolvimento do milho safrinha, desenvolvimento de áreas de feijão lá no Paraná, enfim, tem muita cultura que se esfriar muito ela pode sentir, André. Então acho que é a informação que a gente precisa trazer nesse momento de forma mais pontual. O que pode acontecer? Realmente uma situação para se preocupar? Olha, Alex, esse sistema, porque o que acontece? No decorrer dessa semana, a gente está com evolução de sistemas frontais atuando. Já começou ontem, está provocando chuva, tanto é que você vê aqui pela imagem de satélite a continuidade desse, tipo um ciclone mesmo, que é um centro de baixa pressão, o cavado, que é uma área alongada de baixa, que proporciona mais chuvas. E na retaguarda desses sistemas sempre vem aquelas altas que proporcionam, sim, essas massas de ar frio. Tivemos uma agora, ela está passando, já começou a diminuir um pouco as chuvas, você vê que o centro dela está bem já aqui no oceano. Já na quarta-feira vem outra também, outra já intensificando aí, mostrando a sua cara, dizendo, olha, mais um sistema passando, que é comum no outono, lembrando que a gente está no outono, o outono já começa esse corredor de sistemas frontais atuando ali na região sul e proporcionando chuvas, e atrás desses sistemas sempre temos, sim, na retaguarda dele, essas massas de ar frio. Então, quarta-feira ela já inicia e você já vê aqui, quando no dia 19 à noite, ela já aqui atuando no norte da Argentina, e ela começa a fazer um caminho migratório aqui no decorrer dos horários, né, quando você vai até 96, que já fecha o dia 20, ela já bem intensa aqui na região sul, e favorecendo aí esse deslocamento dessa massa de ar, que não só vai influenciar a região sul, como também a região sudeste, e olha, está até com uma característica aqui de uma possibilidade de quedas aqui também para o centro-oeste, principalmente ali em Mato Grosso e Goiás, porque Mato Grosso do Sul já está na rota dela também, A Alex. famosa friagem, então, Andréia. Isso, exatamente. Olha, olhando aqui a tendência de temperatura ao longo desses dias, né? Começando hoje, você vê que já tem um friozinho proporcional justamente pelas chuvas que estão ocorrendo lá, então vai persistir uma queda de temperatura. Ainda assim, as temperaturas vão ficar em torno de seus 25 a 26 ali em Porto Alegre, um pouquinho mais elevada no norte do Paraná, até porque está chovendo, mas ainda está com aquelas condições de aquecimento, então vai aquecer e vai proporcionar chuvinhas. Quando a gente olha já no dia 20, que já é quarta-feira, você vê aí a intensificação desse sistema, da passagem desse sistema, e aí já começa aí um declínio de temperatura bastante acentuado no Mato Grosso do Sul, também aqui a gente vê em São Paulo, norte do Paraná. Isso já é no dia 20, que é quinta-feira. Rio Grande do Quando Sul você passa ileso aí, Andréia? Olha, a gente tem sim uma queda de temperatura. Você vê no dia 19, na Uhum. terça-feira, você vê aqui uma queda de temperatura acentuada, sim. Amanhã vai ter uma temperatura, mas vai estar mais associado com chuva. Mas o frio mesmo ali na região sul, ela está mais para o final de semana, lá para o dia 22, que aí atenua e tem essa queda significativa. Uhum. Já no dia 20, que é quinta-feira, você tem, né, o declínio, um declínio bem acentuado, e aí a partir daí você já vê, olha, no feriado, o que o modelo está indicando ainda é um frio mais aqui nessa parte leste, que envolve Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e essa parte leste toda aqui de São Paulo, e aí você já vê também
uns pontos com os valores também, com declínio de temperatura, principalmente aqui no sul de Goiás, pega também essa boa parte aqui de Mato Grosso, inclusive pode até ter aí uma queda de temperatura não muito acentuada, mas também chegando ali no Acre, principalmente nessa parte sul do estado. Em média, quantos graus deve cair então, Olha, Andréia? do centro para o sul do país, a queda vai ser mais acentuada, podendo chegar aí a uns 6, 7 graus em relação tanto da mínima como da máxima. Já aqui nessa região mais adentro aqui do Acre, é um pouco a menos, pode ir de 2 a 4 graus, pelo menos a escala de valores está indicando isso. Mas, de qualquer forma, ela vai estar mais acentuada, principalmente do centro ao sul do país, Alex. Uhum. Mas aonde que tem risco de geada, pelo amor de Deus? Conta pra Isso, gente. vamos olhar aqui. Esse é um mapinha que nós temos aqui, que é uma saída do modelo, e ele já está indicando. Eu até coloquei aqui vocês têm os horários e os dias, e em tons de verde é onde caracteriza. Então, já no dia 20, que é quinta-feira, de madrugada, já tem uma tendência de uma geada acontecer aqui. É, a partir aí das 3 da manhã, e quando chega até as 6, você tem um aumento significativo, né? Aqui ainda a gente está na possibilidade de geada, o modelo tem que rodar pelo menos mais um dia aí para a gente ter, mas de qualquer forma ele já está dando um indicativo aí de geada para o dia 21, que é sexta-feira, aí por volta das 3 da manhã, já intensificando, principalmente nesse centro aqui de Santa Catarina, mas também pegando uma parte das regiões serranas, tanto do Rio Grande do Sul, desculpa, Santa Catarina, e também pegando uma boa faixa aqui sul do Paraná. Quando você evolui para dia 22, que é no sábado, já diminui a possibilidade, mas ainda assim dá um indicativo, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná, Alex. Tem pelo menos 3 dias aí de geada, sendo que a sexta-feira possivelmente Isso. é o dia mais crítico aí. Eu diria assim, 3 dias, mas a sexta-feira tende a ser um dia mais crítico, confirma, Alex. Principalmente aqui nessa região que envolve Santa Catarina, sul do Paraná e como um todo também pegando até essa parte nordeste do Rio Grande do Sul. Agora, como a Andrea falou, a gente precisa esperar chegar um pouquinho mais perto para confirmar aí, mas tem um amarelinho ali que é uma geada moderada, né, Andrea? Exatamente, ele já está indicando essa geada moderada, então ficar bastante atento. Nas próximas rodadas, nós vamos estar aí vamos colocar uma nota na nossa página com esse indicativo, informando a todos sobre essas questões aí que podem evoluir no decorrer, principalmente no final de semana. Final de semana, na região sul, vai ser aí de muito frio, com quedas de temperatura, e não só diria no sul, mas também na região sudeste, e pegando também já uma parte aqui do centro-oeste. Muito bem. Bom, André, você mesmo já contou pra gente que antes da chegada dessa massa de ar frio tem sempre as frentes frias passando aí. E pelo que eu entendi, tem uma agora, tem uma para quarta-feira e tem outra que antecede a chegada dessa massa de ar frio, né? Exatamente. Como é que Desculpa, como é que essas chuvas vão se espalhar aí pelo Brasil? Vamos ver? Olha, primeiro vamos dar uma olhada aqui, Alex, rapidinho no que aconteceu nesse final de semana. A Legal. previsão o indicativo era esse, de termos ainda chuvas com volumes bem significativos aqui nessa faixa norte, em função da ITCZ. Mais uma vez, a Bahia aí sofrendo com essa questão de estiagem, não tivemos aí registros significativos, pelo menos foi pontual, mas ainda assim bem abaixo do que esperado. Grande parte da Bahia ainda sofrendo com a atuação desse vórtice, e aí proporciona não só essa questão de tempo aberto, como também poucas chuvas, e aqui nessa faixa que envolve Mato Grosso, São Paulo, pega também essa parte leste, justamente em função de um deslocamento do sistema que tinha começado ali de quinta para sexta, como nós estávamos conversando, a baixa pressão influenciando e mantendo aqui essas chuvas que foram registradas em nossas estações ao longo desses 3 dias. Quando a gente olha a imagem do satélite, você vê
a manutenção à noite, olha, ela aqui atuando e ainda proporcionando, principalmente aqui no Paraná, que houve aí relatos de chuvas com volumes de até queda de granizo na parte de tarde de ontem. Hoje, ela, logo na parte da manhã, ela ainda estava aqui atuando, como você vê, esses tons de vermelha justamente são aquelas nuvens cumulonimbus que trazem aí, carregam todo esse potencial de chuvas com volumes significativos. E agora, no final do dia, aí, pela parte da manhã, você já vê ela mais deslocada aqui no oceano, mas ainda assim trazendo, em função justamente do sistema de baixa pressão que está aqui atuando, e favorecendo toda ainda uma linha de estabilidade, situando ainda principalmente aqui no noroeste do Paraná, pegando o sul de Mato Grosso do Sul. Na região centro-oeste não difere muito, a gente está acompanhando, estamos aí com a IPCZ, ela ainda está ao sul da climatologia, proporcionando muitas chuvas, principalmente nessa faixa norte da região nordeste, e também pegando aqui, influenciando de alguma forma também a região norte, principalmente aqui você vê nessa última imagem de satélite aqui bastante estabilidade, e aqui no Acre, lembrando que o Acre também está aí com volumes muito significativos, porque a gente, além das chuvas que estão acontecendo na região, tem a questão dos rios que estão aí em nível máximo, porque também está chovendo aqui no país vizinho, que é o Peru também está tendo chuvas, você vê aqui essas intensidades, e também favorece aí aquela questão de transbordamentos de rios, principalmente em função de toda a estabilidade que está aqui nessa região. Aqui, por fim, a gente olha o decorrer, né, do sistema, como é que vai estar através desse sistema de baixa pressão, que é justamente o centro delas, que pode até se chamar também de ciclogênese, e aí você vê dando continuidade, então você, no decorrer do dia até a noite, ela ainda fica aqui posicionada, ainda traz, pelo menos para hoje, muita chuva aqui nessa parte mais centro de Mato Grosso, Paraná, e já também pegando bastante chuvas quando a gente olha São Paulo, e ela, apesar dela estar se deslocando para o Atlântico Sul, mas ainda se influencia, porque ela proporciona, através dos cavados que estão aqui atuando, do centro de baixa pressão, justamente ela alinha, proporciona estabilidade e mantém umas chuvas mais nesse corredor aqui, que envolve Mato Grosso, São Paulo, Paraná e também sul de Minas e Rio de Janeiro. E o detalhe que vocês podem observar, já a alta aqui, olha ela aqui atuando e aí proporcionando aquele frio que a gente já comentou, com aquela tendência de declínio de temperaturas, principalmente do centro ao sul do país. Vamos olhar já os mapas de chuva para hoje. Mantém, em função justamente desse sistema que está atuando aqui mais na costa da região sudeste, o centro de baixa pressão, com um cavadinho dele aqui atuando e proporcionando chuvas e mantendo essas estabilidades justamente pela ITCZ e aqui na região centro-oeste, povoando ainda justamente influência, principalmente aqui no noroeste de Mato Grosso, com chuvas com volumes significativos. Percebe que o vórtice atuando, ele não só tira a chuva da Bahia, mas como ele também já começa a limpar aqui para o norte, centro de Minas Gerais, e já chega a pegar aqui umas porções leste de Goiás. No decorrer, desse lado, nós temos o GFS sempre muito mais otimista, mas entregando também as chuvas um pouco mais aqui nessa faixa norte do país e pegando também essa faixa ainda centro-sul, principalmente com acumulados significativos até o final do dia, no Paraná e também aqui no nordeste de Santa Catarina. Quando a gente evolui, que a gente vai para amanhã, você ainda vê a atuação, ainda confinando, mantendo estabilidade, esse sistema ainda influenciando aqui na região. Olha, você percebe um aumento significativo aqui de chuvas, principalmente nessa faixa sul de Mato Grosso do Sul, já pega também volumes, né? Lembrando que esses tons de vermelhos e amarelo é justamente volumes de chuvas significativos, e aqui também no litoral sul de São Paulo, você vê que até amanhã já tem aí chuvas prominentes e com volumes bastante significativos. Mantendo ainda, é claro que à medida que a ITCZ abaixa um pouco, ela aumenta um pouco mais, uma tendência a se deslocar mais para o interior, mas ainda atuando principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, o Maranhão. E já nessa faixa, em função do VECAN, né, em função daquele anticiclone,
mantendo um tempo mais aberto e sem chuvas. Há uma possibilidade, justamente pelo sistema que atua aqui, que é uma alta, na retaguarda dela mostra uma chuvinha, mas de fraca intensidade acontecendo aqui no litoral da Bahia. No GFS também indicando, né, ele até traz um pouco mais de chuva aqui para essa região sudeste de Minas Gerais, mas os modelos aí a gente percebe que ele está mantendo essa característica. Quando chega quarta-feira, você já começa a ver a entrada do sistema, olha, ele já começa a ter a derrubada da temperatura, já começa a queda da temperatura máxima, né? Você percebe aqui na região sul, principalmente. O Vacanto anda aí mais uma vez aí um dia sem muitas chuvas aqui nessa faixa da Bahia. Quando você vai para quarta-feira, quinta-feira, né, dia 20, deixa eu ver aqui, deixa eu me acertar, quinta-feira, atuação, olha, plena da alta, e o declínio de temperatura já acentuando aqui, vários pontos aqui da região. A manutenção, aí você vê que intensifica aqui para a parte mais norte do país, pegando Rondônia, o Mas daí, Acre, mas daí aqui a ITCZ, o, e aí você já vê uma o, chuva, né, uma possibilidade de chuvas, justamente pela atuação desse anticiclone, a ITCZ aqui jogando, o vórtice deslocado um pouco mais. isso que eu ia perguntar. O vórtice, então, deu um tempinho aí para. Bem, a chuva pode acontecer aí, que é justamente a partir do dia 20, a gente já estava com esse indicativo de uma volta de umas chuvas aí para a Bahia, e ela pode acontecer sim, atuando principalmente nessa faixa centro-oeste da Bahia. Então vamos esperar que até o dia 20 aí ela já traz justamente por toda, você vê a atuação dos sistemas frontais aqui, ele alinha mais na parte central do país, estabilidade, e proporciona a volta de umas chuvas bem do centro, aqui pegando praticamente todo a Bahia, com exceção dessa área aqui mais litorânea, justamente porque o Vox ainda está aqui, ele não deixa ninguém, ele se desloca, mas a atuação dele ainda está aqui. E o Mas Cosmo também oferecendo só que o Cosmo diminuindo um pouco mais as chuvas, né? Eu volto a dizer, o Cosmo sempre menos otimista, o GFS um pouco mais, mas já tem indicativo sim de chuva aí no Andréia, decorrer do dia 20. mas o vórtice ele só se enfraquece, ele se enfraquece ou ele só se Isso. desloca? Ele se enfraquece. E aí, quando ele se enfraquece, ele perde, principalmente aqui na retaguarda dele, Alex. E aí você tem essa característica. Olha como é que do dia 21, na sexta-feira. Sexta-feira, feriado e com chuvas, principalmente nessa faixa sul aqui da Bahia. Temos aí, inclusive, com acumulado aqui bem expressivo nesse extremo sul da região, e o Cosmo também favorecendo. Ele começa a perder um pouco mais a força dele. É interessante que o vórtice, na periferia, Alex, ele já traz chuva, tanto é que a gente estava com chuva aqui no centro-oeste, justamente por conta desse conjunto de situações. Ele está perdendo, mantém, olha, esse anticiclone que vai atuar aqui, que vai proporcionar o declínio da temperatura, também vai ser benéfico para a Bahia, porque não vai diminuir as temperaturas, mas vamos ter chuvas. As chuvas voltam, então tem aí uma previsão de quinta para sexta ter chuva, e sexta com volumes até significativos aqui pegando esse sul da Bahia. Agora é interessante olhar no mapa como está bem marcado, né? Você percebe exatamente onde a frente está e onde a massa de ar frio vai atuar, Exatamente. né? Brasil bem dividido, né, Alex? Bem Ó, dividido, bem você dividido. vê toda essa extensão centro-sul, ela vai estar mais intensa, sim, mas ela vai permitir um declínio de temperaturas aqui no sul de Goiás, também aqui pegando uma boa extensão de Mato Grosso, e, como eu comentei com você, com uma queda também chegando até o Acre, segundo os nossos modelos, e até mesmo a configuração do padrão de chuvas que vamos ter aí de quinta para sexta, tem esse indicativo, Vai né? fazer frio em Cuiabá, então, Andréia? Pode sim cair, mas não. Como eu comentei com você, Alex, o declínio vai ser maior mesmo aqui de Mato Grosso do Sul para baixo. Aqui temos sim um declínio de temperatura, mas não vai ser tão acentuado como comparado nos demais estados da região. Entendi. Muito bom. Vamos olhar Ah, uns 15 dias, né? Que vamos a gente olhar, sempre vamos olha olhar. para a gente ver, olha como é que o GFS também confirmando as chuvas na Bahia. Isso é muito bom, porque aí ameniza esse calor que está
acontecendo e essa estiagem, né, prolongada que os baianos estão enfrentando. Então, já tem aqui do dia 17 até o 25, é justamente aquela característica, né, que a gente está vendo, aí chuvas mais expressivas pegando o oeste até a parte central e também o sul do estado, mantendo, né, as chuvas mais intensas aqui, justamente em função das ECIT ainda persistindo, dando aqui soar e mantendo nessa faixa norte do país essas chuvas, amenizando, né, em função justamente do sistema, e aí você tem a questão aqui da alta atuando, principalmente do centro, do sul ao centro do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma ainda com bastante chuvas, né? Abril, de fato, fechando o mês com um mês chuvoso, apesar de estarmos no outono a gente já começa a diminuir as chuvas, principalmente aqui na parte central do país, mantendo umas chuvas mais ao norte, mas de qualquer forma, abril bem diferente do ano passado, com chuvas, principalmente aqui no centro-oeste. E Agora, já na última semana do dia 25, do dia isso que eu ia 23, perguntar para você, o que que é esse buraco aí no meio do Brasil aí? já é o vórtice, já é um Ah, ciclone, tá. já é ele intensificando novamente, Alex. Ele Ele não voltou vai dar então. trégua. Pois é. Ele não vai dar trégua porque estamos no outono, o outono tem essa característica, as temperaturas ficam mais amenas, e aí você tem o deslocamento desse vórtice um pouco mais para a parte central, que a gente já começa a sentir a estiagem aqui no centro-oeste. Pois é. Então, ele já está aqui, olha, dizendo, olha, já começa a chegar, já estou aqui. Então, durante a última semana de abril e os primeiros dias de maio, ele já começa o deslocamento dele, aí a gente já vai ter aqui uma abertura mais de um tempo um pouco mais aberto, pegando essa parte central do país, que envolve também Minas Gerais, né, Goiás, uma porção aqui do Mato Grosso, e mantendo aquelas chuvas corriqueiras que a gente sabe, até porque a região norte ela não tem uma estação definida, é menos chuvoso, mais chuvoso, e abril ainda está nessas perspectivas de chuva. Agora, André, é Alex. uma dúvida, o pessoal lá de Roraima que está ouvindo a gente, daqui a pouco eles estão começando a safra deles. A safra deles é invertida por conta deles estarem mais propensos ao hemisfério norte aí do que para o hemisfério sul. As condições de chuvas, elas vão acontecer normalmente, pelo que a gente está vendo ali, tem boas chuvas previstas, né? Sim, sim, no decorrer do dia, porque o Roraima sempre fica um sistema de alta pressão atuando aqui. É interessante que a ZECIT, a ITCZ, ela atua aqui nessa faixa equatorial, ela pega muito bem o Amapá, noroeste do Pará, mas sempre fica aberto aqui, justamente porque no meio desses sistemas de baixa, você sempre tem um sistema de alta, até porque é o equilíbrio da atmosfera, né? Uma baixa, do lado uma alta, e aí vai equilibrando o sistema. O Roraima sempre tem aquela alta atuando ali e aí favorecendo chuva. Chove muito no Amazonas, no Pará, mas não chove tanto. Por esses dias, em função justamente dessa entrada desse sistema, fica confinando, né? A gente diz assim, fica mantendo umas chuvas, principalmente agora nos últimos dias de abril, com umas chuvas mais e volumes, inclusive, significativos atuando aí em Roraima. Então, pelo menos até final desse mês, Mas não é voltam as estação, chuvas. não é confirmação da estação chuvosa ainda não, né? Não, não, não. Tá. A estação chuvosa, ela vai, de um modo geral, para a região norte, mas ali Roraima sempre tem essa característica, né? Mais até maio. Aí Tá. em junho já começa a diminuir um pouco mais, né? Mas aí a gente tem que acompanhar. A gente tem aqui, eu posso abrir aqui, Alex, Sim, fica à rapidinho, só vontade. para a gente ver a climatologia, porque aí através da climatologia a gente pode ver como é o padrão de chuvas aí para a região, deixa eu ver aqui, precipitação, que aí é até uma informação que a gente tem, e aí a gente pode ver, por exemplo, olha, maio tem um volume de chuvas, tá? Ele já aumenta. Quando você vai em abril, você vê que é um volume bem menor aqui em Roraima, Aham, né? tá, tá. Você vê aí tons aí chegando a 180, 220, alguns pontos. Mas quando você vai para maio, ele já aumenta. Então, maio, as perspectivas de chuva, elas começam a partir de maio a aumentar. Ó, Uhum. você vê, esses tons de azul para azul escuro são os volumes mais significativos. Os tons de vermelho para amarelo é o que tem menos chuva. Tanto é que, ó, maio a gente já Região tem, quando o vórtice central atua, e aí ele já tem a diminui estiagem, bastante, né? né? Já começa a estiagem das chuvas, principalmente aqui
na parte central do país. Você tem o deslocamento dos sistemas frontais, como a gente já está observando, e aumento de chuvas aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Na região aqui do Nordeste já tem as ondas de leste que começam a atuar e beneficiam, né, essa parte mais leste da região Nordeste. Aqui sempre com aquela situação de calor e umidade favorecendo e com chuvas mais programadas nessa faixa norte que envolve Roraima. Então, Só para deixar. maio já começa, junho também, olha, tem indicativo, pelo menos até julho. Esse trimestre, maio, junho e julho, são os períodos com mais chuvas É aí em a época Roraima. de plantio por lá. Só para deixar bem claro, André, isso aí é o histórico, né? Não tem nada a ver com Isso previsão, é uma né? média. Isso é o que a climatologia, é o que os dados, a partir de uma análise de 30 anos, tanto é que é de 91 a 2020, proporcionam para a gente. A previsão é de dias, né? A Aham, gente tem exatamente. até 15 dias, como a gente vê aqui nesses mapas, né? São previsões de 15 dias. O IMET aí trabalha com uma escala de 7 dias. Lembrando que a partir à medida que a previsão ela se afasta do dia de referência, a gente já vai perdendo a eficiência do modelo e aí a previsão ela já diminui um pouco mais em termos de porcentagem de acerto. Mas, de qualquer forma, ela sempre está mostrando uma tendência. Já clima, não, Alex. Clima a gente trabalha com mês, 3 meses, 6 meses, e assim vai. E aí você tem um prognóstico climático. Mas, de qualquer forma, a climatologia indica que os volumes mais significativos, ali para o Roraima, começa em maio e vai até junho. Muito bom. André, vamos Oi, aproveitar para responder o pessoal que está participando com a gente. Tem um monte de pergunta aqui para variar, André. Vamos coisa ver se a boa. gente consegue responder o pessoal. O pessoal que está no YouTube, nosso muito obrigado aí, né, por estar sempre com a gente, sempre interagindo aqui com a gente. Para interagir com a gente pelo YouTube, tem que fazer a inscrição no canal, no Notícias Agrícolas, faz lá a sua inscrição. Aproveito para pedir para você que está acompanhando a gente dar o seu joinha, que assim a gente consegue distribuir melhor todas essas informações para o pessoal que gosta de acompanhar o clima e o tempo. E óbvio, não esqueça de acionar o sininho ali para que sempre que a André ou alguém do INMET estiver com a gente aqui, você seja avisado para poder fazer essa interação. Então vamos lá, Andréia. Oi. Começando com o Elivaldo Lopes. Será que ainda tem alguma previsão de chuvas para Correntina, no oeste da Bahia? Vamos olhar aqui, eu estava embrumado, lembra? Pois é. Quase que eu acerto. Deixa eu olhar aqui. Qual é o nome Ele dele, diz, Alex? ele diz aqui, Desculpa. viu, André, que a última chuva boa foi há 8 dias. Oh, meu Deus. Olha, o que nós temos? Esse aqui é uma evolução temporal, tá, na cidade. Então, o que que o modelo está indicando? Umas chuvas, justamente, olha aí como é que está confirmando aquelas chuvas ali do dia 20, 21, 22, que é justamente o deslocamento, né? O vórtice, ele perde a intensidade dele, o deslocamento daquela alta vai favorecer isso, vai trazer estabilidade, e tem chuvas com volumes até significativos, né? Você vê aqui acumulados acontecendo, a partir do dia 21. Já tem aí, mas eu diria até que são um chuvisco, não é uma névoa úmida que acontece aí pela manhã, tem esse indicativo, mas chuvas mesmo entre o dia 21 e 22, e você vê pelo aumento da nebulosidade. Por esses dias vai estar com uma nebulosidade variando. No dia 19 até fica um tempo mais aberto, mas quando chega entre 21 e 22, voltam mais chuvas, mas com volumes não muito significativos, mas vai ter aí, além da chuva, uma queda da temperatura, a temperatura vai ficar um pouco mais amena, tanto também a máxima como a mínima, e com uma nebulosidade aí ao longo do dia 21, 22, final de semana vai ter com bastante nuvem, com momentos até nublado e com chuva associada, Alex. Muito bem. O José Silva, também lá da Bahia, André, gostaria de saber a previsão para Mirante Sudoeste. Deixa eu ver aqui. Mirante, no sudoeste da Bahia. Ele relata que lá está muito quente e tá com nuvem carregada por lá. Será que vai chover? Pergunta ele. Olha, tem aqui Mirante da Bahia. Será que é esse que ele... É Mirante, isso mesmo. É Mirante, Isso, fica no Almirante, né? sudoeste ali da Bahia. Olha, o indicativo é esse. Ainda vai ter aí. Tem uma nebulosidade, hoje até o modelo está indicando nebulosidade, mas depois abre o tempo fica aí com poucas nuvens. Mas aí, quando chega ao final de semana, ali para o dia 21, 22, devido toda essa previsão da
enfraquecimento do vórtice e das estabilidades voltando, há sim uma previsão de chuva em Mirante também, aí mostrando, mas só ali pontualmente no dia 21 e depois dá continuidade a uma nebulosidade, mas não tem indicativo. Mas mostra pelo volume que ele está dando, Alex, que não é muito significativo, mas tem uma chuva aí, principalmente aí de sexta para sábado, tem essa tendência de chegar à Bahia essas chuvas. Muito bem. O José Mendes, outro baiano, está aqui com a gente. Bom dia. Tem chuva prevista para o centro da Bahia, ali para Mocambo de Ibitiara. Acho que é isso, André. Mocambo de Ibitiara. Ele diz que choveu chuva boa só em dezembro do ano passado. E que se não chover agora, vai entrar no período seco e daí vão ficar 11 meses sem chuva. Puxa vida. Traz uma notícia boa por Zé Mendes aí, André. Ele é assim, esse é Mocan, é isso? Mocampo Mocan, de Ibiti. Deve ser não Ibitiara, né? tem. Acho que o Acredito. município é Ibitiara. I, Mocambo deve ser uma Ibi, tiara. Ibiti, Ibicarari, que mostrou aqui, Ibitiara na Bahia. aqui, Ibitiara, tá bem aqui, vamos lá. Que aí essa evolução temporal, ó, o indicativo até chega antes e traz um volume de chuva bom, acima de 10 milímetros aí, ele está indicando, mas ainda assim bem pontual, É, né? tá? É justamente em função desse anticiclone com a perca, né, a intensidade do vórtice vai ser perdida, e aí vai favorecer essa chuva, mas com esse indicativo ainda. De quinta para sexta e sábado, com chuvas ali na Bahia, Alex, de modo geral, claro que em alguns pontos antes ou depois, justamente pelo deslocamento e aquela oscilação que fica das áreas de estabilidade, mas já tem chuva de quinta para sexta e sábado, tem chuva assim na Bahia, de uma forma geral, e variando só nos dias. Por exemplo, Ibitiara, já aí no dia 20, já está mostrando chuvas aí até quinta-feira, e em alguns momentos a chuva chega na sexta-feira, Alex. Muito bem. Vamos sair um pouquinho da Bahia aí. Vamos lá para o Paraná, André. O Robson Antonelli. Ele quer saber da região de Marialva, no Paraná. Ele está relatando que por enquanto está com muita chuva por lá. E aqui, Marialva, aqui, já está ela aqui. Lembrando que essa é uma simulação do Cosmo, tá? Ele tem essa tendência a mostrar essas condições de tempo. É claro que à medida que a gente se afasta, vai perdendo a acurácia do modelo, mas ainda assim, pelo menos para as próximas 120 horas, ou até mesmo estendendo um pouquinho, ele tem uma boa previsão. O que está indicando em Marialva? Bastante nebulosidade nesses dias, tanto hoje, terça e quarta, e com chuvas, tá? Nós temos chuvas aqui acumulando, chegando até, olha, volumes bastante significativos. Aí eu já. Marialva fica no noroeste do Paraná, né, Alex? Se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu não tenho Sim, certeza também não, mas deve ser sim. Isso, o noroeste justamente em função daquele sistema de baixa pressão que ele joga aquele cavado, né, ele faz aquele alinhamento de cavado e aí proporciona estabilidade. Principalmente 17, 18, 19 chove. Quando for dia 20 já vem a atuação daquela massa de ar polar. Aí o que você tem? Você tem aí uma queda de temperatura, como você pode observar. Olha, você está vindo aqui com umas temperaturas em torno de 25, 26. Aí quando chega no dia 20, a máxima, quer dizer, no dia 19, a máxima chega no dia 25, um dia em torno de 25, e já na quinta-feira ela dá uma diminuição aí em torno dos seus 21, 22, vai diminuir em torno dos seus 4 graus aí, e você vai sentir mais a mínima realmente vai estar aí, olha aí, ela vai estar no dia anterior por volta dos seus 18 e ela vai cair, vai ficar em torno aí dos seus 12. Então, vai ser sentido a entrada é justamente quando entra essa massa de ar polar, vai abrir o tempo, vai ficar praticamente sem nuvens de quinta-feira, né, quarta-feira, sexta e sábado, e só volta para a semana com indicativo aqui de uma nebulosidade. Então, tem chuvas, pelo menos até hoje, terça e quarta, e a partir de quinta já abre o tempo, tem a queda de temperatura, principalmente da temperatura mínima pela parte da manhã, e aí o tempo fica aberto, sem nuvem e sem condições de chuva, Alex. Troca a chuva pelo frio aí, então, Isso, nos aí próximos dias. para ele tirar o casaco, se ele já Isso, não tirou. é isso aí.
Tem também ali nessa mesma região, noroeste ali do Paraná, o Rafael Rigon, que quer saber a previsão para Paysandu. Eita, Paysandu. Eu conheço esse time, tem um time lá no Pará que é chamado Paysandu e é rival do Remo. Paysandu. Deixa eu ver aqui se eu. É com C cedilha que ele escreveu, pelo menos ele escreveu aqui com C Pai. cedilha. Eita, aí ele, ó. Aí, Já ó, tá apareceram. certinho, é isso mesmo. Mesma configuração, né? É ali como fica próximo, talvez no noroeste, no oeste, a tendência é essa mesmo, chuva até quarta-feira, e a partir de quinta você vê bem, olha, que praticamente nada de nuvens. Esse azul aqui são nuvens tipo CBs, que a gente caracteriza na nossa previsão. São nuvens de chuva. E aí você vê a abertura total, né? Só voltando no final da próxima semana com chuva. Então, tem chuva ainda, e chuva com volumes significativos, olha, ele chegando até nesses próximos aí 3 dias, os acumulados ficando em torno dos seus 35, 30, 35, um pouco mais, um pouco menos, mas dando esse indicativo. E aí, a partir quando entra a alta, já tem a queda da temperatura, você vê, olha, a mínima aqui chegando a 12 também, ficando nessa faixa, você vê ela em torno dos seus 17, 18, e já quando entrar o sistema, ela já vai para 12 ou até menos, porque é uma tendência, e aí você vê abertura de tempo, praticamente nada de nuvens no decorrer desses dias, tanto quinta, sexta, sábado e domingo, e já voltando uma nebulosidade na segunda-feira, Alex. Muito bom. O Michael Nóbrega, ele é lá da Paraíba, ele quer saber a previsão lá para a região dele, ele está no Vale do Sabugi, que fica em São Mamed. Quem diria, Mamed um Olha, santo, hein? Mamed tem. É, Seu Mamed tem cidade para ele. Aqui é ela, São exatamente. Mamed. Isso aí, lá na Paraíba, isso mesmo. Exato. Olha que coisa boa. Chuva, né? Ele está ali na Paraíba ainda tem a influência das ECIT, né? Que é a zona convergente tropical, ela ainda influenciando. Então você vê, hoje e amanhã não tem, é mais assim, eu diria um chuvisco, uma névoa seca que acontece, mas temos chuva na quarta-feira. Quando aumenta a nebulosidade, você vê aqui quarta-feira, quinta e até sexta-feira, vai oscilando a nebulosidade, uma nebulosidade maior na quarta-feira e na quinta-feira, e com indicativo de chuva. Não vai ser aquela chuva com volume muito significativo, mas está dando aí, tanto no dia 19 como no dia 20, uns acumulados e um indicativo de chuva para esses 2 dias, depois dá uma parada, tá? Você tem aí uma possibilidade maior no dia 19 e 20, diminui um pouco no dia 21, e quando for sábado e domingo já abre o tempo, fica uma nebulosidade na cidade, sim, mas não é aquela com características de chuva, Alex. Muito bem. Tem o Tiago Santana, ali de Presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia, que é aquela mesma previsão. As chuvas chegam ali por volta de quinta-feira, né? Quarta, quinta-feira, Isso. né? Quinta, dependendo da posição, da localização, chega de quarta, quinta e sexta. Então, vão ser 3 dias que vai ter chuva na Bahia. No Claro, sudoeste né? ali, né? Vai ter a oscilação aí dos dias, mas, de qualquer forma, esse final de semana já vai ter chuva. E lembrando que o modelo, né, Alex, vou até voltar aqui, porque foi um indicativo muito bom, ali para o dia 22, principalmente nesse extremo sul aqui da Bahia, que eu acredito que envolva Vitória de Conquista, Ilhéus, que eu acho que está por aqui nessa posição, um acumulado aí com chuvas significativos, que aí você vê esses tons de amarelo, já vermelho para roxo, volumes aí acima de 60, 70 milímetros. Boa. Alex. Bom, vamos só para finalizar aqui, atender o pessoal lá do Rio Grande do Sul. O Eliseu Basso, ele quer saber se tem risco de geada para lá, para a cidade dele, é Gentil, no norte do Rio Grande do Sul. Gentil, deixa eu ver aqui pelo meteograma, você vai ter uma queda acentuada da temperatura, que aí possibilita, né, que geada, ela tem aí um declínio. Olha, para o dia, aquele que a gente viu aqui, com essa intensidade, deixa eu voltar lá ele, né, que a gente viu aqui, tá aqui. Esse aqui, há uma possibilidade, né, no dia 21, que é sexta-feira, isso à madrugada, que vai pegar essa parte norte aqui
O tom amarelo, ele já é característico mesmo, olha, vai acontecer geada de uma forma até moderada. Esses verdes também tem, e um verde mais claro já é um indicativo de possibilidade, né? Então, a gente entra aí no ramo da possibilidade. E aonde está com essa questão, mais aqui nessa faixa norte do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é a posição do Gentil. Fica mais ao norte, deixa eu ver aqui pelo mapa da Gentil, Rio Grande do Sul. E aí a gente vê a localização, vou até pedir desculpa de não ter essa. São muitos municípios, não dá para a gente conhecer todos, né? Deixa eu só ver aqui onde fica. Ele Gentil, para a gente ver mais ou menos. Ele aqui, né? Mas aí quando eu dou um menorzinho, ele não. Tá aqui, agora ele já veio. Fica numa faixa que pode sim ocorrer geada, que você está bem, né? Você vê aqui a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando você olha o mapa de geada, ele está mais ou menos aqui, está Gentil nessa rota, e há sim uma possibilidade de geadas aí para o Gentil, principalmente na madrugada do dia 21, Alex. Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente é muita gente participando aqui. A gente até agradece e pede desculpas por não dar para atender todo mundo, mas enfim, na sequência aqui a gente tem que fazer o mercado do boi ainda, tem muita coisa para acontecer e a Andréa também tem lá, né? Não pode ficar a manhã inteira à disposição nossa aqui, tem lá a programação dela para cumprir também. Andréa, por enquanto, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e responder a todo mundo aqui do Notícias Agrícolas. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela interação e a gente vai conversando e principalmente vai reforçando aí essa queda brusca de temperatura que está para acontecer no final de semana, com risco de geada, inclusive. A gente volta a conversar, Andréa. Muito prazer, Alex. Tenham todos uma boa semana e todos fiquem bem. Tchau, Alex. Valeu, obrigado, Andréa. Até a próxima. Tá aí Andréa Ramos, meteorologista do INMET, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.